Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao estudo do tema O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, onde vamos ter mais subsídios para o nosso autoconhecimento, graças aos queridos amigos da AME Brasil, que amorosamente se dispuseram a doar algum tempo para estar aqui com a gente, mesmo todos tendo suas agendas cheias de compromissos profissionais, familiares, e estarão aqui com a gente para trazer os esclarecimentos da mentora Joana de Ângeles. Lembrando que esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, juntamente com os amigos da AME Brasil, né? Gratidão a todos que estão aqui presentes, juntos, nessa jornada de aprendizagem espiritual. E hoje temos a honra de começar esse estudo com a Michele, que todos já conhecem. E esse estudo é um pouquinho mais longo que os anteriores. Vocês receberam o programa, né? Mas com certeza será muito gratificante. Então vamos aproveitar o tempo agora, todos os minutos da Michele, e te passar a palavra, Michele, com você. Obrigada. Boa noite a todos, amigos da Holanda. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar formalmente o nosso estudo, e eu não tinha me dado conta, mas justamente agora em que vocês estão começando no outono, nós estamos iniciando esse tema, que é um tema, confesso para vocês, assim, que eu gosto muito, mas o pessoal foge um pouco nos cursos aqui da Amergues. Geralmente ele é deixado mais por último, assim, porque são os conflitos, são as patologias, são as crises. E então é esse processo de interiorização, mas que a Joana de Ângeles aborda de uma maneira muito especial, não diferente dos outros materiais que ela disponibiliza, porque ela traz aquela visão transcendente, aquela visão mais elevada, mesmo das dores, mesmo da lei de destruição. Então, nesse curso, a gente vai estudar os desafios que nós enfrentamos na relação com o mundo, na relação conosco mesmos, as crises, as perturbações pelas quais todos nós passamos e das quais nós desejamos fugir, mas que, apesar da dor, nos impelem ao crescimento, e a necessidade de identificar e superar esses processos através da reflexão profunda, do autodescobrimento, para que nós possamos encontrar a felicidade que nós todos buscamos, então, e que, segundo a mentora, é possível de nós vivermos ainda na Terra. Então, são 3 livros que vão ser utilizados hoje para a gente conversar um pouquinho, que é O Homem Integral, O Despertar do Espírito e O Encontro com a Paz e a Saúde. Para quem tiver interesse depois em aprofundar, em dar uma lidinha, né? São textos que estão disponibilizados nesses 2 livros, nesses 3 livros, perdão. E então, inicialmente, a mentora fala que todo o processo de evolução passa periodicamente por momentos de crises. A crise, ela é uma necessidade tanto sociológica como psicológica, e que é muito importante que nós tenhamos a coragem de operar as transformações de paradigmas, as transformações de condutas, que muitas vezes a gente também não reconhece que, que as nossas condutas estão sendo equivocadas ou poderiam ser melhores. Então, a crise ela se apresenta tanto como situações de luta, de transformação, mas também abrindo para novos rumos compatíveis com as épocas e com as estruturas éticas, morais e sociais. E nós vemos que o mundo contemporâneo se encontra numa grande crise de valores, se encontra numa convulsão interna, tanto fisiológica, física, né, material, a adaptação das placas tectônicas, os fenômenos sísmicos, as erupções vulcânicas, tempestades, ciclones, que fazem parte do processo de acomodação do planeta ao equilíbrio cósmico, assim como as crises e transformações da sociedade. E nós estamos hoje em outubro de 2023, né, acompanhando
dentre os tantos pontos de conflitos armados na Terra, a guerra da Ucrânia, a guerra em Israel, terremoto no Marrocos, no Afeganistão. No Brasil, a gente está assim, o sul do Brasil enfrentando enchentes que nós nunca tínhamos visto antes, e no norte, queimadas em função da seca. Porto Alegre, aqui que é no sul do Brasil, a gente tem já de uns anos para cá ciclone, que é coisa que não tinha antigamente. Então, as mudanças e a adaptação do planeta Terra, também a nova proposta que vai surgindo, que vai aparecendo, né? Então, o homem se encontra em turbulência, que é resultado de uma grande crise de valores, e tudo na nossa volta sofre os efeitos desse distúrbio, que talvez seja necessário no momento a fim de que possa surgir novos conceitos e novos comportamentos. E a gente sabe que a vida moderna, ela enfatiza excessivamente as realizações egóicas. O que quer dizer isso? A preocupação em adquirir, a ansiedade para ser bem visto, para se vestir de acordo com a moda, para estar bem informado sobre temas que muitas vezes nem são de grande profundidade. Tudo isso transtorna o nosso equilíbrio emocional, provoca a perda da nossa identidade e também uma grande confusão de valores. A gente vive numa velocidade tal que não permite a reflexão. No mundo do trabalho, a gente vê muito isso, né? As pessoas enlouquecidas porque precisam tomar decisões rapidamente. E aí a gente pergunta assim, bom, mas será que sempre tem que ser agora, tem que ser tão rápido? Porque na psicologia a gente recorre muito a esse recurso, assim, se a gente não sabe o que responder nesse momento, espera, se dá um tempo, dorme, acorda, responde amanhã. Mas o mundo do trabalho hoje parece que não tem esse tempo de processamento, né? Aqui no Brasil a gente tem aquelas placas no trânsito, na dúvida não ultrapasse. Na dúvida não ultrapasse. Espera, pensa, reflete, a gente não tem mais esse tempo. No comércio, então, nem se fala. Se não comprar agora, vai acabar, vai perder. E aí fica aquela compulsão, assim, meu Deus do céu, tem que ser agora, tem que dar o clique. E as pessoas, eu tenho pacientes que não usam aplicativos no celular porque não conseguem lidar com a compulsão pelas compras. Então, a facilidade, né, de digitar ali e ser tudo muito rápido, tem que ser na hora. O WhatsApp, então, as coisas precisam ser resolvidas no impulso. Não dá para esperar para outro dia. Para brigar, então, o WhatsApp é ótimo, né? Se antes a pessoa tinha que esperar o outro dia para encontrar a pessoa, para poder dizer aquelas verdades, para resolver aquele conflito, agora não, é instantâneo. Mal pensou, já descreveu ali, já mandou, já se arrependeu, porque quando tu tinha que esperar para falar com a pessoa pessoalmente, às vezes até no dia seguinte, dava tempo de processar a raiva vinha, passava, você pensava assim, ah, sabe de uma coisa, nem é para tanto, e agora não, então não dá tempo de pensar, o conflito é imediato. E para remediar depois é mais difícil. E aí a gente vê coisas que nós acompanhamos aqui, agora nas últimas eleições presidenciais, as famílias se dividindo por conta dos posicionamentos políticos, né? E por causa das brigas de WhatsApp, as brigas virtuais. O sociólogo Bauman fala sobre essa questão das relações virtuais, de como se tornou fácil romper relações porque a gente não precisa olhar no olho da outra pessoa. A pessoa me frustrou, não correspondeu à minha expectativa, eu excluo ela da rede social, excluo ela da minha vida, sem chance de remediar, sem esforço para consertar. Então, tudo isso faz parte dessa dinâmica que nós estamos vivendo hoje, né? Os compromissos exagerados, sejam reais ou imaginários, tiram muitas vezes a pessoa do seu mundo interior para reuniões, para encontros, na maioria das vezes sem sentido emocional, onde a gente gasta uma energia que podia ser canalizada para o nosso interior, para a beleza, para a cultura, para a paz. E aí, desse jeito, a gente vai se transferindo de um problema para outro, para diferentes preocupações, em situações onde muitas vezes a gente fala muito sem dizer nada.
muitas vezes tendo que dar conta de interesses programados por outras pessoas, como se fossem nossos, né? Buscando um funcionamento conveniente que agrada aos demais, mesmo que muitas vezes opostos às aspirações que nós temos. Tem uma paciente minha que ela iniciou um trabalho novo numa empresa, e aí, no horário do almoço, os funcionários se reuniam lá no refeitório para almoçar, e o papo central costumava ser sempre alguma coisa de fofoca. E ela era uma pessoa que detestava fofoca. E era muito difícil para ela estar naquele ambiente, assim. Só que aí, ao mesmo tempo, ela queria se sentir inserida no grupo, ela estava começando a trabalhar lá, então ela acabava meio que se submetendo a ficar ali, aquele papo, aquela coisa, e aquilo era extremamente desgastante, né? E para fazer parte do grupo, ela se sentia impelida a estar participando da fofoca. Então, isso se torna um fardo insuportável, muitas vezes, de ter que estar carregando e exige um tato, um jogo de cintura para a pessoa conseguir sair dessas situações. Ou muitas vezes também abrir mão ou de participar de alguma conversa, né? Porque a pessoa que é viciada em fofoca, porque até isso existe, né, gente? Pessoa viciada em fofoca. É uma maneira equivocada de buscar se sentir possuidor de algum valor, de saber sobre a vida alheia antes dos outros, como se aquilo desse um valor para a pessoa, né? Aí eu tô sabendo disso e daquilo, coisa e tal. Então as pessoas gostam disso muitas vezes quando se apegam a esse esquema da fofoca, né? Então a gente está sempre buscando alcançar um perfil humano imposto, né? Como se fosse indispensável para o triunfo. E o ser interior, o eu profundo, fica muitas vezes à margem, enquanto o nosso ego assume funções para as quais não se encontra preparado psicologicamente. Então, é muito importante que nós possamos reverter esse sistema que valoriza o homem pelo que ele tem, porque a realização da verdadeira liberdade se faz através do conhecimento interior. Essa é a base do que a Joana traz muito nesse estudo, desse curso que a gente está iniciando hoje, o conhecimento interior como nos ajudando a nos libertar de nós mesmos. A gente associa hoje a liberdade como se fosse o extravasar de impulsos primitivos, o extravasar das paixões agressivas, né? Mas todos nós temos o anseio de ser livre. E a gente vê, inclusive, muitas terapias seguirem erroneamente nesse sentido, como se alcançar a liberdade fosse simplesmente libertar todos os nossos instintos. O Chico Xavier dizia que é muito importante que nós tomemos cuidado com os aspectos mais primitivos em nós, para que a gente possa domar, não simplesmente exteriorizá-los. Basta a gente imaginar trazer um pedacinho da selva para dentro de casa. Então, não sei se vocês lembram dessa frase dele, ele fala assim que simplesmente dar vazão aos nossos impulsos seria como trazer a selva para dentro de casa. Então, porque nós temos a selva dentro de nós, né? Vide o que acontece por aí em várias partes do mundo, né? Especialmente a questão da guerra, assim, quando esses impulsos mais primitivos vêm à tona, né? O Jung tem um estudo muito interessante na obra completa dele, onde ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele diz assim, mas meu Deus, a Alemanha, né? A gente esperava assim toda aquela evolução cultural, intelectual, e de repente se viu surgir ali uma das situações mais horrendas que jamais se esperava que fosse acontecer, que foi a Segunda Guerra, o nazismo, né? E aí ele faz o estudo dele, onde ele diz assim que a gente tem uma camadinha civilizatória, mas por baixo, por baixo é aquela, nós somos os bichinhos ainda. Um ímpeto agressivo de querer possuir, de querer mandar, de sede de poder. Então nós temos isso tudo dentro de nós. E aí a gente tem que aprender a ir transformando isso em impulsos de crescimento, para que a gente não fique matando uns aos outros e perdendo tempo evolutivo, né? Então, são conquistas que nós vamos adquirindo lentamente e que começa na escolha de nós mesmos, a Joana diz, do amor
quando Jesus fala de amar o próximo como a si mesmo, esse se amar, né, da melhor maneira possível, assim, de poder ter esse sentimento pessoal de respeito por si mesmo e que aí vai se exteriorizar também para os outros, né? Então, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados, porque a gente não pode esperar que haja uma consideração dos valores alheios se não for através desse processo de respeito, da liberdade dos outros também. Então, esse amor a si ergue o homem aos patamares superiores da vida, diz a Joana. E isso faz com que a gente se ilumine de esperança e de paz. E aí, lentamente, são retiradas as aparências do conveniente social para que a nossa identidade legítima possa aparecer e nós possamos nos tornar quem nós somos. A psicologia do Jung busca muito isso, é a gente se tornar quem a gente é, né? E poder realmente ter essa liberdade interna de ser quem a gente é, de sustentar isso, com respeito também às individualidades dos outros. Um outro aspecto com relação a isso é uma situação que o Divaldo relata de uma conhecida dele que trabalhava lá na casa espírita, talvez vocês conheçam essa passagem também, que ao final de algum evento grande que eles estavam fazendo, ela faz um desabafo assim e diz para ele: "Puxa, mas como essa gente é ingrata". Tipo assim, que saco essa gente ingrata, a gente faz tudo isso, né? E ela demonstra assim que estava cansada e ele pergunta para ela quantas horas ela está dedicando naquela tarefa e ela dedicava muitas horas para a caridade e ela estava super cansada. E aí ele diz para ela: "Tá, mas vamos fazer o seguinte, quem sabe tu dedica um pouquinho menos de tempo, mas que esse tempo tu possa estar feliz, em paz, e não assim com essa sensação de estar carregando o mundo nas costas". E porque nós espíritas temos muito isso, eu não sei, aí na Holanda ainda deve ser também, porque tem menos casa espírita, né, como a gente vê também em outros países da Europa, aí os trabalhos a serem feitos são tão grandes, né? Aqui a gente já tem isso, porque a demanda é muito grande, e, então tem muito trabalho a ser feito. Tem muito trabalho a ser feito e poucas pessoas para fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba abraçando o mundo e não dá conta, e quando vê, está adoecendo com aquilo. Então, eu lembro que a orientação que ele dava era o seguinte: é melhor fazer menos, mas com amor, do que muito com incômodo, porque a gente não vai dar conta de fazer tudo, tem muito a ser feito. Então, a gente possa fazer um pedacinho. Esse pedacinho aqui eu vou fazer, mas vai ser realmente assim com todo o meu amor. E porque aí a gente vai estar respeitando a nós mesmos também. Então, esse é o ponto, assim, né? E possa vir à tona as expressões de engrandecimento que tem dentro de cada um de nós, e aí, assim, a gente vai superando as camadas de medo, de indiferença, de acomodação que todos nós trazemos. E a gente ainda confunde hoje em dia a coragem com a impulsividade. A gente ainda confunde a força, né, com expressões de poder e dominação. E a Joana vai enfatizar que na consciência profunda é que está a verdadeira liberdade, que ela deve ser buscada nesse mergulho para dentro de nós mesmos, por essa reflexão que traz o autoconhecimento, porque o ser humano é livre e nasceu para preservar esse estado. Ela diz que não tem limites à busca dessa liberdade, porque a gente tem a liberdade de pensar, a liberdade de tantas escolhas, inclusive escolhas errôneas de acabar com a própria vida, né? Então, a gente tem uma liberdade que é imensa, segundo ela diz. E a gente vive em meio a uma infinidade de homens aparência sem liberdade. E aí ela diz assim, ó, que no processo de individuação, é o termo aquele que o Jung utiliza, a autorrealização é um processo lento e complexo de despertamento, de desenvolvimento e de amadurecimento psicológicos de todas as potencialidades adormecidas que estão latentes dentro de nós. Então, vocês veem que é um processo da gente ir trazendo, desenvolvendo, amadurecendo todos os potenciais que nós trazemos dentro de nós mesmos.
E todo o esforço direcionado para essa realização é interessante, é importante, é benéfico para a gente, que é o não ficar na superficialidade das paixões do ego. Então, esse caminho de interiorização, né, de autoconhecimento e de superação dos nossos conflitos emocionais. Aí, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela vai dizer que em toda parte no universo existe um sentido de cooperação e não de competição. Que aqui a gente está sempre em combate, cada um com os seus interesses, mas que a lei universal é de cooperação. Então, com o tempo, a gente vai compreender isso, vai poder agir de acordo com a harmonia universal, né? A sociedade é um todo que deveria ser harmônico, mas os preconceitos, nascidos no egoísmo, nascidos na prepotência, faz com que a gente se divida em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais, religiosos, de onde saem outros tantos subgrupos e vão se dividindo em algo que poderia ser uma união, né? A gente vê dentro do espiritismo, inclusive, certas subdivisões assim extremamente desnecessárias, porque o ideal é o mesmo, ainda que as frentes de trabalho sejam várias. Então, os preconceitos, eles são frutos dessa crise moral que nos atormenta hoje em dia, né? O ser humano insatisfeito, exigindo privilégios para si, por causa de um processo de insegurança psicológica. Então, esse comportamento tem levado a humanidade à autodestruição, porque os grupos antagônicos reagem uns contra os outros, tornando essas crises existenciais verdadeiras guerras, em todos os níveis, né? A gente está vendo a guerra de verdade acontecendo, mas também as guerras internas e os conflitos internos. Então, essas turbulências, essas crises têm provocado tudo isso que a gente está vendo no mundo. E se torna muito importante uma reação de lógica e de compreensão, que é o seguinte: ou nós nos unimos em benefício de um ideal comum, ou todos nós seremos arrastados por essa loucura, né? Então é impossível a sobrevivência de um, do vitorioso, porque conforme a Joana diz, um vence, mas logo cai vitimado em si mesmo, né? Até porque a gente sabe que todos os perigos nucleares que a gente tem hoje em dia de uma guerra em maiores proporções. Então, toda a cooperação se torna necessária e urgente a fim de que nós possamos superar a crise que domina todas as partes do planeta, todas as criaturas, para que a cooperação possa se instalar nas nossas consciências, nos nossos pensamentos. O próprio planeta sofrendo a devastação em diversas áreas como efeito da crise, nessa crise no respeito pela vida e pela natureza. Então, isso também, hoje em dia, se faz necessário uma renovação de um conceito com relação à preservação ambiental. Isso a gente estava conversando também um pouquinho antes, assim, do outono, como é que foi o verão aí na Europa, agora o outono, que pulou o outono, está entrando inverno, e aqui no Brasil também, que tá tudo, o sul com enchente, o norte com queimada, né? Então, a gente está vendo as questões de alterações climáticas importantes se manifestando, e a gente sabe que a natureza tem recursos próprios de autorrenovação e de autorreconstrução, só que ela precisa de um tempo que a gente não dá. Ela precisa de um tempo, ela precisa de condições propiciatórias, e nós, seres humanos, não estamos dando esse tempo, né? Aqueles anos da pandemia que nós nos obrigamos a recuar em uma série de atividades que nós fazíamos, deu um tempo para a natureza se recompor em diversos âmbitos que a gente observou. Então, existem alternativas se nós cooperássemos uns com os outros. Senão, a gente vive, então, padecendo os efeitos dessas alterações, né? Seja as chuvas ácidas, o degelo dos polos, o aumento do volume das águas dos oceanos, e aí tudo isso vai se constituindo em ameaça
para todos nós. E aí a Joana diz assim que somente uma crise de consciência humana e sociológica poderá despertar aqueles que destroem o habitat, trazendo a compreensão da responsabilidade. A inconsciência em torno da vida, né, em torno do abuso dos recursos naturais, isso tudo responde pelo estado em que se encontra a Terra. E como efeito dessa crise moral que nos assalta, a gente vai vendo, então, mesmo nós estando um pouco mais lúcidos hoje em dia a respeito dos mecanismos planetários, nós ainda nos encontramos indiferentes aos seus efeitos. Então, esse que é o ponto, a gente já entende o que acontece, mas nós ainda somos indiferentes, como se não nos interessasse o futuro. Como ainda prevalece um pensamento materialista na sociedade, o que acontece? É como se o problema vai ser para a geração seguinte, né? Não sou eu que vou estar aqui. Só que aí o que acontece, né? O sujeito vai lá, desencarna, reencarna de novo, e é justamente ele que está lá colhendo o que não cuidou da natureza na vida anterior. Então, nós vamos colher nas nossas próximas encarnações. Então, o materialista não tem essa noção do retorno que é inevitável e que vai fazer com que se colha, então, tudo aquilo que nós estabelecemos, depredamos, agredimos, destruímos na natureza. A gente volta e colhe exatamente tudo que nós plantamos aqui. E a gente sabe que na raiz dessas crises todas se encontra a ambição econômica, né? Que o tempo se encarrega de mostrar como certas coisas que a gente busca com tanta dedicação, o quanto são inúteis do ponto de vista espirituais, essa questão de pensar muitas vezes apenas em si, não no grupo, do autodesamor, e aí surgem os desastres individuais, coletivos e planetários em função desses processos de egoísmo. Então, esse é o ponto principal, assim, que nos ajuda a compreender o mundo, por que o mundo está doente. Quando ela fala de mundo doente, né? É o mundo padecendo essas crises como uma busca de se reequilibrar, de se restabelecer. A gente tem tantos avanços científicos, tecnológicos, e o ser humano sempre nessa ânsia de acumular, de desfrutar, de uma grande insatisfação pelo que se tem e um grande vazio existencial. E a questão das falsas necessidades, das depressões coletivas, da violência, das ações agressivas, do gozo que vem perdendo o sentido de gratificação. Então, tudo isso se relaciona com crises de comportamento que são resultantes dos conflitos da emoção. Esses conflitos que nós trazemos dentro, em face desse vazio existencial, vão se exteriorizando, então, todas essas situações. E a Joana coloca isso assim, o quanto a crise é um portão de acesso a uma revisão de valores, né? Enquanto a gente está padecendo a crise, é um grande tormento, é um sofrimento, é uma turbulência mental, às vezes com dificuldade até de raciocínio, né? A crise traz desequilíbrios variados, às vezes pode se manifestar como falta de motivação, tudo isso no campo individual, né? A gente estava falando do campo mundial, da natureza, da sociedade como um todo, e agora pensando um pouquinho no âmbito individual. Então, tudo isso, a insatisfação que decorre de tudo isso, perturba o humor, perturba a alegria, faz com que nós tenhamos que enfrentar sensações de tédio, as nossas crianças, adolescentes, como tem usado essa palavra, assim, de estar entediado quando não estão diante dos eletrônicos, assim, às vezes tem dificuldade de lidar com o tédio, porque né, não se permite que eles tenham que suportar um pouquinho o tédio para aprender a lidar com ele. Então, o tédio ou a indiferença com relação a coisas que antigamente poderiam ser consideradas coisas interessantes, de felicidade das coisas simples, né? Então, a mudança com relação a tudo isso é importante.
as novas buscas vão acompanhando a evolução do pensamento. E os desafios fazem parte do crescimento emocional e intelectual que vai gradualmente acontecendo, então, de uma maneira contínua e gradual. A atualidade permite, hoje em dia, através das comunicações, uma carga de informações extremamente volumosa e muitas vezes degradantes, muitas vezes perversas, que sobrecarregam o nosso pensamento, sobrecarregam a emoção, exigindo condutas para poder suportar, né? A gente acaba reagindo como um mecanismo de defesa a esse volume de informações que jorra para cima de nós. O que nós estamos vivendo agora, acho que é um bom exemplo, assim, a gente é bombardeado por notícias e que mal dá tempo de digerir, né? A gente costuma brincar assim, meu Deus, desliga essa televisão que tá pingando sangue. Eu, particularmente, gosto muito de olhar as notícias pela internet, porque tu seleciona, vê as manchetes e tal, e aí tu filtra um pouco aquele conteúdo que às vezes vem de uma maneira muito densa, muito carregada, e o mecanismo de defesa psicológico que a gente usa é ou o receio de se relacionar, ou o bloqueio dos sentimentos. Então, a gente ou vive com receio dos perigos da vida, do mundo, ou com bloqueio de sentimentos, se sentindo indiferente com relação às coisas da vida, às novas informações. Aí, aquelas pessoas que têm um temperamento mais tímido, acaba se refugiando, acaba evitando novos contatos, né, para evitar ter que lidar com novas preocupações. E aqueles que são mais audazes fazem o mecanismo oposto, aí bloqueiam os medos, e aí acabam também se comportando de uma maneira assim, com autoindiferença pelos dramas existentes, pelos sofrimentos à sua volta. Então, são dois mecanismos opostos para lidar com esse excesso de informação que às vezes é difícil de digerir, né? Mas tanto uns como outros são surpreendidos, então, pelo impositivo do progresso, obrigados à convivência social, que é fundamental à vida. Somos todos impulsionados ao crescimento, que é uma lei universal. Então, a crise existencial, ela vem para todos nós de um jeito ou de outro, né? E aí a gente vai experimentar aflições que têm como propósito nos ajudar nesse despertamento de poder, então, melhorar as nossas relações, valorizar a nós mesmos e ao próximo. E muitas vezes nós não estamos habituados à interiorização, à reflexão mental, e aí a gente procura mecanismos exteriores que não levam à solução do problema. E olha só que interessante o que a Joana fala, ela diz assim, ó, a psique humana tem quase a mesma idade do universo, desde a criação que o psiquismo passou a formar-se sob o comando da mente divina. E aí o nosso psiquismo vai avançando devagarinho por processos naturais até alcançar o estágio de humanidade. Eu gosto muito daquele livro do André Luiz, O Evolução em Dois Mundos, porque ele faz todo aquele percorrido, né, do psiquismo quando está se formando lá no comecinho, as primeiras expressões de vida lá, a amebinha, o serzinho unicelular, e o seu correspondente espiritual, a energia, né, do que seria assim, entre mil aspas, a alminha daquela célula, o princípio inteligente. Então, o princípio inteligente se formando desde a primeira célula e vai evoluindo por milhões de anos em tantas formas de vida, até vir a se tornar, então, um ser extremamente complexo e rico, como é o ser humano, e até poder superar essa fase também e entrar no que é chamado do reino angelical, né, que nos aguarda ainda daqui a um bom tempo. Então, o André Luiz explica com uma riqueza de detalhes fantástica. E se a gente for pegar quando a Joana fala na série psicológica dessa questão de como é que se forma o nosso psiquismo, qual é o percurso que a gente faz até chegar onde nós estamos, ela retoma esses ensinamentos e nos mostra
que tudo aquilo que a gente vem colhendo de aprendizado em todo esse percurso de milhões e milhões de anos, isso a gente não perde, essas experiências elas ficam preservadas dentro de nós, né? E aí a gente vai galgando novos patamares. Então ela diz assim que tem alguns mecanismos que são muito naturais do funcionamento do ser humano. A gente tem, inclusive, algumas resistências para assimilar novos impulsos de reflexão e de transcendência. É como se nós tivéssemos assim uma tendência a querer ficar naquele cotidiano das coisas simples, daquelas coisas que a gente já está habituado da nossa vida, e a gente tivesse um receio de fazer voos mais altos do pensamento. É aquilo que a gente costuma dizer que a gente tem medo do novo. A gente tem medo do novo mesmo. Às vezes a gente vai arriscando um pouquinho e tal, mas sempre que a vida nos empurra para novos patamares, a gente se assusta. Eu lembro aquele relato do Chico, quando ele é levado para visualizar patamares mais elevados da evolução, e que o Emmanuel pergunta para ele se está tudo bem. Ele diz assim: eu só quero ir para casa tomar um cafezinho. Ele precisava de um cafezinho para aterrar, porque aquilo era tão imenso, e imagina a mente de um Chico Xavier, que era tão humilde assim, que a gente perde um pouco a noção da grandeza daquele espírito, né? Ele desencarnou, foi direto a moradas mais elevadas, não passou nem pelo nosso lar, né? Não ficou nem no nosso lar para se recuperar. Então, a gente tem esse mecanismo de resistência ao novo, a gente tem medo do novo, então a gente tenta se agarrar àquilo que já é conhecido. E a crise existencial é uma forma de ruptura com o passado, a fim de surgirem conquistas mais complexas. Então, a crise ela serve para isso. Seja a crise através de uma doença mental, seja a crise através de uma doença física, de algum acontecimento econômico, alguma perda, né? Num nível social também, dessas grandes mudanças que a gente vê. Então, tudo isso vem para romper com estruturas do passado. E claro, né, a gente sofre, a gente se sensibiliza, mas se a gente puder entender o mecanismo, o que está por trás, que a gente não está desamparado, que a gente não está largado ao abandono, né, que tudo vai dar certo no final, aí a gente se sente um pouquinho mais confortável, mais confiante. Por isso que eu digo assim, o fato de ter uma fé que nos acolha para lidar com essas coisas é um conforto e tanto. Eu que trabalhei bastante assim com prevenção de suicídio, né? O quanto a fé ajuda nesse sentido, porque a pessoa se agarra naquilo e, bom, então tá, eu sei que eu estou sofrendo, é o ímpeto de querer acabar com o sofrimento, mas eu sou espírita, então eu sei que se eu me matar eu vou continuar vivo, então eu vou me aguentar mais um pouco, não vou fazer. E aí tudo isso vai dando chance da pessoa conseguir encontrar algum caminho de solução. Porque quando a gente está desesperado, quando a gente está aflito, é difícil esperar. Mas eu costumo dizer assim, tudo que a gente está colhendo hoje, seja o sofrimento e a crise do jeito que for, a gente está colhendo o plantio que nós fizemos lá atrás. Então, o plantio que nós estamos fazendo agora é o que nós vamos colher amanhã. Então, a gente, por mais que nós estejamos assim, nos arrastando no sofrimento, é importante a gente estar atento no que a gente está plantando no hoje, porque a gente vai colher amanhã. E daí a pessoa fala assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu estou sempre ajudando, estou sempre fazendo, não sei o quê, estou sempre quebrando a cara, só acontece coisa ruim para mim. E aí tu pensa, bom, é que tem que ter um pouquinho de paciência, porque o que está sendo plantado agora vai voltar, só que demora um pouquinho. A gente está colhendo ainda as ervas daninhas que a gente plantou lá atrás, os espinhos que a gente plantou lá atrás. Então, tem que esperar um pouco até que a próxima colheita aconteça. Também tem isso, né? A gente não tem paciência, a gente quer fazer e quer ter o resultado imediato, e demora. Mas o Chico Xavier falava, né, que o bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. E é mesmo assim, ó,
por menor que seja o bem que a gente faz, a vida devolve, é impressionante. Então, se nós estamos passando por uma crise, por uma turbulência, por alguma coisa muito difícil, que ninguém escapa, né? Não adianta olhar no Instagram, no Facebook e pensar assim, ah, mas aquela pessoa ali é feliz, é rico, é isso, é aquilo, tem não sei o quê, né? Todos temos sofrimento, é da natureza humana. No mundo de provas e expiações, ninguém escapa. É que a gente não bota no Instagram a foto chorando, se desesperado, se descabelando, né? Mas todos passamos. Então, o importante é a gente entender os mecanismos disso tudo. A gente está fazendo essa colheita, mas mesmo no meio da colheita é enxugar a lágrima e fazer o plantio daquilo que a gente quer colher lá na frente, né? Porque tudo resulta daí, desde as doenças mentais, as doenças físicas. Então, a gente precisa plantar o nosso futuro de paz e de plenitude, sabendo que a saúde, por exemplo, é uma conquista interna. É, antes de mais nada, a saúde da alma, porque às vezes o corpo pode estar assim, daquele jeito, né? Pode estar todo estragadinho, mas a alma pode estar plena, porque está conseguindo se libertar de uma carga que vinha carregando há muito tempo. O Chico Xavier dizia, por exemplo, que o câncer é a cirurgia plástica da alma. Olha só, né? É um se libertar de cargas do passado que a pessoa teve a coragem de assumir, enfrentar em determinada encarnação para se libertar. Então, são processos de libertação, de depuração, que a gente pode, compreendendo um pouquinho melhor, a gente pode passar com mais coragem, com mais paz no coração. Então, nós temos uma profundidade na nossa mente que pode e deve ser penetrada, diz a Joana, superando a superficialidade do dia a dia, na busca das nossas qualidades autênticas, que fazem com que nós sejamos diferentes dos outros animais. Diferença em que sentido? Da gente ter a possibilidade de não reagir agredindo, se destruindo, né, se desequilibrando, que a gente tem a possibilidade de exercitar a sabedoria para poder lidar com os desafios que se apresentam, né? Então, nós podemos ser um grande elo que reúne a família universal, segundo a Joana. E as conquistas da inteligência, através da ciência, da tecnologia, servem para facilitar esse processo de harmonização interior. Cada passo emocional e mental deve ser dado com reflexão, resolvendo um problema por vez, para depois também poder, então, usufruir da saúde real, da saúde integral. A Joana diz que a crise é como se fosse um crisol psicológico, que era aqueles recipientes para fazer transformações químicas. Então, realmente, a crise é para proporcionar essa transformação interna, para que as nossas resistências, que nos constituem naturalmente, as resistências fazem parte, possam ir sendo transformadas, a gente possa ir enfrentando os desafios emocionais. Então, a crise existencial, por exemplo, é uma ocorrência normal que faz parte dos processos de avanço da história do ser humano. Então, ao invés do abatimento, do abandono dos objetivos, é muito importante que nós tenhamos coragem de enfrentar, possamos, né, nos ocupar do dever de enfrentar os acontecimentos que aparecem na nossa vida, para que a gente possa, então, ir liberando espaços para a nossa grandeza interior se manifestar. Então, eu gostaria ainda de abrir, nós temos mais uns 10 minutinhos, para conversar com vocês, para ver se vocês têm alguma questão a trazer, né? Sempre pontuando assim, já que hoje é o nosso primeiro encontro desse estudo do homem em conflito, eu lembro quando a gente estava fazendo aula presencial, bem no início desse curso aqui em Porto Alegre, aí teve um dia que era aula sobre depressão, e aí veio uma senhora, assim, ela estava visivelmente tensa, né? Ela disse, ai, eu não sabia se eu vinha, se eu não vinha, eu quase não vim, porque eu tenho depressão,
e eu tô com medo do que eu vou escutar aqui hoje, porque, né, dependendo do que tu disser, assim, imagina, né, gente, ela tava lá sofrendo aquele monte de sintoma horroroso da depressão, e daí eu disse para ela, pode ficar tranquila, porque o que a Joana tem para dizer, ela ajuda a gente a entender o sentido maior que tem, né, nos mostrando esses caminhos, assim, que não é de milagre, né, não é nada que a ciência atual, né, diga diferente disso, pelo contrário, a Joana sempre enfatiza a importância do atendimento médico, psicológico, da gente poder tratar todos esses aspectos da personalidade humana, né, mas a visão do espírito, entendendo onde é que começou o problema lá atrás, o que nós estamos fazendo aqui e o que vem lá na frente e de que a cura ela está destinada para todos nós. Só que, claro, uns demoram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, às vezes não é numa encarnação, às vezes tem que tomar remédio a encarnação inteira, às vezes não precisa. Mas o que realmente é o mais importante, né? O que nós temos que estar atentos, que, em síntese, me parece que é o plantio. O plantio no presente daquilo que a gente vai colher no futuro. E é muito interessante que o Manuel Filomeno de Miranda, nos livros do Divaldo, né, ele fala que a prática da caridade ela tem o poder de alterar, inclusive, os tecidos sutis do perispírito. Então, isso, assim, é uma síntese de um estudo que eu acho que seria extremamente complexo se a gente for parar para pensar, né? Porque as nossas atitudes, o quanto a gente vivencia a prática da caridade, que é de se colocar no lugar do outro e tal, se desprender do egoísmo, isso vai alterando o tecido sutil do perispírito. O que significa isso, né, gente? Significa a gente se curar em última instância de coisas que a gente carrega, né, de tantas encarnações. Então, isso é o que eu tinha preparado para trazer para vocês para hoje, e nós temos aí, então, ainda uns pouco menos de 10 minutinhos para conversar e abrir um espaço aí, se vocês quiserem trazer alguma coisa, alguma reflexão ou algum questionamento. Todo mundo quietinho, pensando, pensando. Maria, eu Coisa posso para falar? pensar. Sim, por Oi, favor. posso falar? Oi, Michele. Tudo bom? Eu não sei se me corrija se eu falar errado, mas na busca da solução dos conflitos, claro que é uma coisa que a gente não tem controle, que ele vem e volta, vem e volta. Há muitos anos atrás eu usava aquele exercício de Gestalt, das portas abertas acima da nossa cabeça. Eu até desenhava isso fisicamente e cada portinha eu dizia o que é que estava sugando a minha energia, o que é que estava me causando esse problema. E eu ia lá. É como se eu tivesse tempo e para refletir isso. Aí eu digo, no dia de hoje, realmente tudo mudou, eu me sinto outra pessoa completamente das coisas que foram me conduzindo de certa forma, né, referente à família, né? E aí eu fico me questionando como a gente fazer um exercício ou não existe fórmula, eu sei, mas uma forma da gente poder fechar esses conflitos que é interno, sim, mas que a gente tem essa relação com o outro, ou com outras coisas, ou com a nossa insegurança, os nossos medos. De cada, como é que eu digo, de cada efeito dessa sociedade, de cada ação que a gente causa e a gente reage. Não sei se eu fui clara. Sim, tem as visualizações terapêuticas da Joana de Ângeles que eu acho que se encaixam muito nisso que tu está trazendo, porque nesse exercício, porque o que acontece, né? A gente vai refletir na nossa relação lá fora com as pessoas e no âmbito maior a nível de sociedade, aquilo que a gente tem dentro, aquilo que a gente traz dentro. Então, nesse sentido, poder trabalhar esses conflitos internos também vai proporcionar uma exteriorização de algo mais saudável, de algo mais planificador.
né? E tem uma meditação da Joana, na voz do Divaldo, que é fácil de encontrar pelo YouTube até, que é a meditação do lago, onde tem um momento, não vou dar spoiler assim para não estragar, né? Mas vocês olhem lá quem gosta de fazer uns 20 minutinhos de meditação e a gente encontra uma pessoa amada para poder entrar em contato com a energia do amor, do afeto. A gente encontra um inimigo para entrar em contato com esse elemento que não está legal dentro da gente para poder trabalhar. Então, não são portas, né? Mas é uma outra imagem que, de uma certa maneira, também vai trabalhar conflitos que estão ali dentro. Gostei desse trabalho aí que tu fazia. O Jung utilizava muito a imaginação ativa, que era justamente uma técnica de poder dar curso para os pensamentos e estabelecer uma relação com eles para poder ir vendo os conflitos e se trabalhando, né? Mas para quem não tem prática de mexer com isso, o mais fácil é as visualizações, porque é a voz do Divaldo dizendo e a gente vai só acompanhando mentalmente. É bem simples, não tem perigo nenhum e é muito benéfico e é direcionado para a cura, inclusive. Ah, muito obrigada. Eu vou procurar. É bem legal. Tem Michele. mais também, né? Esse do lago é um deles. Mas tem um outro que é o da montanha, que é muito legal também. Só procurar lá, visualizações da Joana de Ângeles na voz do Divaldo Franco. Tem várias na internet, eu já vi É, alguns. Nossa, Michele, você conseguiu resumir muita coisa para a gente aqui. Mas esse livro aqui, O Despertar do Espírito, também tem tanta coisa aqui que eu estava lendo, falei, meu Deus do céu, quanto, né? Quanto aprendizado, quanta coisa. E a Joana fala de uma forma muito bonita, né? Mas aí, quando você falou da necessidade que a gente tem de voltar para o nosso interior, para, né? Tem uma passagem aqui que eu achei dela aqui nesse livro que eu achei bem interessante. Mergulhar no abismo de si mesmo é viagem que favorece com uma visão desconcertante da realidade, qual um grande parto que faculta vida nova, mas produz dores. A gente sabe disso, né? Mas aí, no trechinho anterior, ela diz assim, né? Que é no silêncio que se pode encontrar Deus, fluir de paz, de desvendar os enigmas, o auto-aprimorar-se. Quer dizer, é inevitável, né, que a gente faça essa viagem interior, porque a gente vai encontrar de tudo lá dentro, né? Mas a gente vai encontrar paz também, né? Que a gente vai encontrar Deus lá né, no nosso interior. Mas é bem interessante. Temos apenas 3 minutinhos, segundo o nosso horário, né? Eu não sei se a sua necessidade de sair no horário, então eu creio que não, não mas tem mais espaço. tenho mais uns minutinhos, sim. Então, Não tem pessoal, problema. aproveita. Tem alguma pergunta aí que não exige a meia hora de resposta? Exatamente. Não, mas uns minutinhos a gente sempre pode espichar um pouquinho, não tem problema. Eu só queria confirmar essa visualização do Divaldo. Eu costumo fazer a outra, acho que dessa que você falou do monte, que ele no fim encontra com Jesus, né? Isso Essa para mim é mesmo. fantástica. E eu, como sou carioca, eu vou lá para o Pão de Açúcar, quando ele disse, escolha uma Ai, que legal. montanha. E essa é muito, eu gosto muito dessa. Essa outra também deve ser maravilhosa, que você citou. É muito boa também. Eu vou procurar fazer esta também, porque essa a gente encontra com alguns inimigos, alguma coisa também deve ser boa. Isso, exatamente. A gente dá uma conversadinha com o inimigo, Yeah. sempre bom. Obrigada. Tem, tem uma outra coisa que eu também vi nesse material de hoje, né? Que ela fala do. A gente está falando de terapias, né? Eu confesso que eu vim descobrir isso não faz muito tempo, não. Que passear na natureza, né? Nossa, isso também é uma terapia e tanto, gente. E por acaso, eu não estou encontrando aqui onde ela fala que para a gente, se você tem a possibilidade de estar em contato com a natureza, um bosque, um parque, seja o que for. Ela fala da música cósmica, ela traz imagens tão bonitas, e eu pensei, é pura verdade. Quando a gente
Para mim funciona assim, né? Para outras, algumas pessoas a meditação, que é bem interessante, mas andar, me conectar com a natureza também é uma meditação e tanto, porque a gente esquece da correria, né? E tira aquele tempo para você, e a gente sabe que na natureza a gente encontra Deus, né? A gente não encontra Deus só dentro da gente, a gente encontra Deus também na natureza, né? É bem A, na- interessante. a natureza proporciona uma harmonização da nossa mente. É impressionante, sem contar as energias que são disponibilizadas também. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um hospital psiquiátrico que fica no alto do morro, num local onde tem uma vasta área verde, né? E que eu trabalhei lá uns anos, e eu lembro que a espiritualidade uma vez tinha falado para a gente que os mentores extraíam recursos da natureza em benefício do atendimento daquelas pessoas que estavam internadas ali. Eu nunca mais esqueci essa informação, porque tem muito mais coisa que a gente desconhece na espiritualidade, né? Esses recursos tirados da natureza, dos vegetais, ali, aquela energia, que nem a gente vê nos livros espíritas, né? Às vezes os recém-desencarnados são conduzidos para a beira da praia para poder extrair aquele material, aquela energia que o mar proporciona, para que eles possam se refazer, para depois seguir, né, para o seu caminho espiritual. Então, a natureza realmente tem muitos recursos, além da harmonização da mente, que aí a gente vê, inclusive, através da meditação, né? Às vezes, meditar e se imaginar no ambiente da natureza também faz com que o nosso organismo responda, liberando substâncias, né, tranquilizantes, harmonizantes, e é nesse sentido que funciona a imaginação, a visualização terapêutica da Joana, porque o nosso organismo reproduz esse estado de paz e harmonia. Gostaria de também fazer um comentário sobre a natureza, né? Que a Maria falou também de passear no parque e tal. E quando eu estou muito com a cabeça muito quente, né? Vamos assim dizer, eu gosto de também ir e, e abraçar uma árvore, sabe? Falaram já disso e eu faço isso nossa, mas dá uma tranquilidade, dá uma paz. Parece que a gente recebe a energia da árvore mesmo, né? Do solo, né? Da terra. Então, isso é uma coisa muito boa também. Mas meditação não é muito fácil, né, para mim, mas eu vou tentar fazer essa do lago aí. Muito obrigado, Essa, viu? imagina, essas visualizações são um pouco mais fáceis porque a gente acompanha o que ele está dizendo, né? Agora, isso de abraçar uma árvore, eu também, tá? Eu também adoro abraçar a Eu árvore, também. Muito é bom. muito bom. Eu encontrei a passagem, é no Despertar do Espírito. É só um pedaço, ela diz aqui na página 30 dessa edição que eu tenho. É inevitável tal ocorrência desde que, bom, tem que ler o restante antes disso, né? Desde que a ascensão difícil, as cumeadas retribuídas pelo oxigênio puro, a paisagem infinita que os olhos alcançam, o silêncio musical do cosmos, a solitude apaixonante. Bom, ela está falando de uma série de coisas, mas no final das contas tem dicas bem práticas para a gente começar esse processo né, ou nos momentos difíceis, encontrar essa paz interior. A natureza, Paulo, ajuda bastante. Eu É digo isso mesmo. também por experiência, muito bom. Bom, foi muito bom o estudo, mas tudo que é bom acaba, não é? Então, Michele, a gente quer te agradecer imensamente por hoje e já ficamos aqui com gostinho esperando os próximos estudos e você volta também na sequência, né? Muito bom, obrigada e Eu que eu gostaria agradeço. de pedir para você se você pode encerrar para a gente fazendo a prece. Posso, claro, sim. Então, eu Obrigada, vou. São. Antes de mais nada, né, é sempre um prazer estar aqui. A gente vai continuar, então, cada vez com algum dos colegas. Em breve eu retorno também para a gente seguir com mais algum tópico aí do nosso estudo.